Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: André, boa tarde. Surgiu a oportunidade de sair de casa, mas tenho dó de deixar minha mãe. Como gerenciar esse incômodo dela? O incômodo é dela ou é seu? Né? Porque aqui, para mim, ficou meio estranho. Se esse incômodo é seu, porque eu tenho dó de deixar minha mãe. Então, minha querida, às vezes a gente começa a carregar determinadas culpas que a gente não deveria. A não ser que a sua mãe fosse uma pessoa que dependesse de você por causa de algum problema. Então, poxa vida, minha mãe depende de mim porque a minha mãe tem dificuldade de se locomover, né? Então, ela depende de mim para isso, ela depende de mim para aquilo. Minha mãe é uma pessoa muito doente. Então, é óbvio que cada caso é um caso e tem que ser visto dentro do seu contexto específico. Aqui, presta bem atenção. Aqui eu estou partindo do pressuposto de que a sua mãe não tem nada. Que a sua mãe é uma pessoa, graças a Deus, saudável, né? Que a sua mãe é uma pessoa que somente vai ficar entristecida. Por quê? Porque, lógico, né? Estava acostumada com a filha dentro de casa, então vai ficar, tipo, um pouco, né? Meio que desnorteada no começo? Vai, mas é um processo, né, gente? Os pais, desde que os filhos vieram ao mundo, os pais, eles têm essa consciência de que eles criam o filho para o mundo. Que eles criam o filho para o filho bater asa e voar. Tanto que tem pai que tem tanto medo disso, principalmente mãe, que desenvolve a síndrome do ninho vazio. Então, quer dizer, ela fica com tanto medo de ter o ninho vazio, que ela faz de tudo. Ela cria o filho desde pequeno para o filho ser dependente dela. O filho não sabe escolher uma meia sem a mãe. Então tem mãe que faz isso sim, porque como um mecanismo de defesa, já para eu não deixar o meu filhinho ir embora, que eu vou morrer. Se eu ficar com o ninho vazio aqui, eu tô perdida. Então tem mãe que faz isso? Tem. Mas a maioria sabe que está criando os filhos e que uma hora esses filhos vão bater asa e vão voar e que isso é saudável. E as mães, elas vão se sentir felizes quando elas virem que os filhos estão realizados, estão felizes. As mães saudáveis, né? Porque tem um monte de mãe que não é saudável, que é psicologicamente desequilibrada e que a felicidade do filho irá incomodá-la. Tem essa. Ai, Jesus, que complexidade que é o ser humano. Mas, minha querida, a sua mãe pode estranhar no começo, pode... Sim, óbvio. Evidente que sim. Eu lembro que quando eu saí do sítio, né, os meus pais têm sítio até hoje. Então, você imagina, eu nasci e cresci naquele sítio e fiquei lá até o final dos meus 18 anos. Até o finalzinho mesmo. Eu saí do sítio em fevereiro de 96. Fevereiro de 96. Ou seja, eu ia fazer 19 anos em abril. Então, por isso que eu fiquei lá no sítio até o finzinho dos 18 anos mesmo. Quando eu decidi ir para o seminário,
Seminário, para quem não sabe, é para quem quer ser padre, né? Então, você imagine, 18 anos morando lá no sítio, quase 19, né? Morando lá no sítio. Então, aquela família bem apegada mesmo. Era eu, meu pai, minha irmã já tinha casado. Então, minha irmã já tinha vindo morar em Dois Córregos com o marido. Aí tinha uma casa do lado, que era do meu tio. Outra casa do outro lado era meu outro tio. Então, né, 3 casas ali no sítio, mas cada um tinha o seu sítio, mas o lugar de morada era junto, próximo, né, coisa de metros uma casa da outra. Coisa de 20, 30 metros. Então, meu bem, quando a minha irmã foi lá me pegar para levar para o seminário, e eu não ia voltar, só voltava nas férias. Foi uma choradeira, mas foi uma choradeira. Eu, meu pai, minha mãe, minhas tias, ixi Maria. Mas aí é que tá. Esse processo ele iria acontecer, não iria? E eu fui porque eu acreditava que aquilo era o que iria me fazer feliz. E de fato eu fui feliz durante muitos anos dentro do seminário, acreditando que de fato aquilo era o que me realizava. Até que no fim eu cheguei à conclusão que não era, comecei a entrar em crise e saí. Mas eu fui feliz sim. Eu acreditava que sim, eu era muito feliz lá dentro. E isso depois, não é? O meu pai sofreu, a minha mãe sofreu, até minhas tias. Entende? Quando a gente se encontrou depois, a primeira vez que a gente se encontrou, depois que eu fiquei tempo fora, nossa, foi choradeira de novo. E aí, ixi, bem, era um negócio. Então assim, os pais sentem isso? Claro que sentem. Só que depois também eu percebia o quanto eles ficavam felizes de perceberem que eu estava feliz. Que eu estava realizado. Eu não estava lá por obrigação, eu não estava lá entediado, eu não estava lá... Não, eu gostava do que eu fazia. Então, os pais saudáveis, eles vão se alegrar com a alegria do filho, por mais que eles sintam falta. Eles vão se alegrar. E essa alegria de ver o filho realizado, feliz, entendeu? Compensa essa falta que eles sentem. Eles sentem falta. Mas isso compensa. Essa alegria, ela acalenta. Ela conforta. Porque o pai saudável, os pais saudáveis, eles querem isso. Então, minha querida, se surgiu a oportunidade de você sair da sua casa, certo? A sua mãe é saudável, tá ali e tal, só que a sua mãe só vai sentir falta. Então, vai ter choradeira? Vai ter choradeira, vai ter angústia, ela vai ficar tristonha, ela vai deixar de comer um pouco. Tudo isso vai acontecer. Vai ficar um pouco deprimida, vai. E com os meus amigos que entraram no seminário também no mesmo ano, nós entramos numa turma, nós entramos em 8 lá. Com eles aconteceu a mesma coisa. Principalmente com um que é meu amigo até hoje, que ele tinha uma situação muito parecida com a minha, que ele também era super família, morava também no sítio. O pai dele ficou deprimido. O pai dele precisou ir no médico, precisou realmente tomar remédio, ficou deprimido com a ida do filho. Agora, aí é que tá, meu anjo. É o processo natural. Entende? Esse meu amigo, por exemplo, ele é padre hoje. Né? Ele já está vai fazer, acho que quase 20 anos de padre já. Então assim, tá vendo? E ele continua muito próximo da família dele lá, que a família dele também continua morando no sítio ainda. Ele vai todo domingo lá almoçar com os pais, entende? Hoje ele dá assistência quando precisa, leva a mãe pro médico, leva a mãe, entendeu? Mas é o processo natural, gente. Ou seja, não se prive de determinadas coisas, porque eu tenho dó e a partir daí eu acabo... Repito, a não ser que fosse uma situação totalmente diferenciada.
onde a minha mãe realmente precisa de mim ali do lado dela. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.